Aleluia. Obrigado, Jesus. Pode se assentar. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Amém? O pastor Paulino está para Tapira, está pregando na igreja de Tapira, lá fazendo curas e milagres, lá naquela igreja. Amém? A palavra que estava falando comigo essa semana é uma palavra sobre a vontade de Deus em nossas vidas, sobre o que é a vontade de Deus, como nós vivemos 100% dessa vontade, o que estamos vivendo dessa vontade de Deus, né? Então, o tema de hoje é a vontade de Deus para nossas vidas. Coloca para mim Romanos 12, 2, fazendo o favor. Diz assim a palavra: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No original ali é o contrário, é agradável, boa e perfeita, tá? E o que seria essa agradável, boa e perfeita? O significado no hebraico de agradável é aceitável, de boa é útil, e de perfeita é que não carece de nada, ou seja, é completo. Em Efésios 1, 9, Deus diz assim, Efésios 1, 9: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Pode passar mais um. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Então, o que é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? É o propósito que Ele colocou através de Cristo Jesus para cada um de nós. Se Deus te levantou para ser um grande médico, esse é o propósito da sua vida. Mas você tem que saber, qual que é o propósito? Meu propósito é servir a Deus. Você viu que no versículo falou assim, que todas as coisas, seja na terra ou no céu, sejam convergidas para Deus. Ou seja, tudo que eu vou fazer, eu coloco Deus em primeiro. Esse é o propósito primordial de tudo. Esse é o propósito primordial de tudo. E tem uma diferença entre você fazer a obra de Deus e a vontade de Deus. Tem uma diferença. Muitas pessoas estão fazendo a obra pensando que estão fazendo a vontade. Por exemplo, não, eu vou fazer algo para a igreja, eu vou dar alguma coisa para a igreja, eu vou estar ajudando eles. Isso é a vontade de Deus? Não, isso é a obra de Deus. Você está ajudando na obra de Deus. A vontade de Deus é o seu propósito, é que você cumpra o seu propósito e coloque Deus em primeiro em tudo. Porque olha só o que diz em Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É a vontade, não a obra. Porque quem faz a obra, ele vai falar, Senhor, Senhor, mas fizemos isso em Teu nome, nós expulsamos em Teu nome, nós curamos em Teu nome. E Jesus fala assim, afaste de mim que eu não te conheço. Porque o mais importante é fazer a vontade de Deus, é você estar aonde Ele quer que você esteja, fazendo o que Ele quer que você faça. Essa é a vontade de Deus. Mateus 13, 8, eu vou explicar isso. Mateus 13, 8. É a parábola da semente, do semeador. E diz assim, eu só quero ler essa parte. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Então esse 100, 60 e 30 por 1 é igual a agradável, boa e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Então, como que você vai colher 100 por 1? Você estando na plenitude, na perfeita vontade de Deus para a sua vida. Agora você tem que olhar para dentro de si e falar assim, o que eu estou colhendo? 60? 30? Então eu estou na aceitável ou eu estou na boa vontade de Deus para a minha vida. Eu ainda tenho mais para alcançar.
O alvo é 100, o alvo é a perfeita vontade. 30, 60 e 100 podemos entender que também significa o tanto de entrega da semente que Deus te dá, o tanto de serviço que você faz no propósito para Deus, a vontade dEle, o tanto que você pratica a palavra que Ele tem te dado. Por exemplo, a gente vê um culto de domingo, a gente pega uma palavra maravilhosa que é dada, só que a nossa mente às vezes pratica 30 dela. Você vai ter a colheita que você praticar. Não tem como você plantar 30% de uma lavoura e colher 100% daquele terreno. Isso não existe. Então você tem que plantar 100 para colher 100 vezes mais daquilo que você plantou. Sem mudança de mente, não temos como viver a vontade de Deus. Sem mudança de mente, que é metanoia. Quem estava aqui ontem no curso, na Masterclass, entendeu como mudar a mente. E aí tem um bônus a mais, né? Então você entendeu como mudar a mente. Agora você procura viver a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Quando mudamos a mente, quanto mais mudamos nossa mente, mais podemos viver a agradável, a boa ou perfeita vontade de Deus. Então, na parábola do semeador falou assim: e a semente que caiu na terra rochosa, e a semente que caiu na terra dura, e a semente que isso, e não deu fruto, não conseguiu fincar raiz para dar fruto. Só que a semente que caiu em boa terra, ela deu para 30, 60 e 100 por 1. Ou seja, só vai frutificar no mínimo 30 se você tiver uma boa terra ainda. Não adianta ter uma terra rochosa, uma terra dura. Só frutifica no mínimo 30 se você tem uma terra boa. Então você tem que começar a arar a terra do seu coração, arar a terra da sua mente, se entregar à vontade de Deus, para você começar a viver a agradável e comprovar, segundo o versículo. Você vai viver e comprovar a agradável, a boa e a perfeita vontade de Deus na sua vida, na sua família, na sua empresa. É esse o cerne que Deus tem para nós. Coloca para mim Gênesis 1:31. E agora começam os mistérios da palavra. Gênesis 1:31 diz assim: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passando-se a tarde e a manhã, este foi o 6º dia. O que eu quero que vocês fiquem nesse versículo, com a palavra que Deus diz: e ficou tudo bom. Bom significa útil, e ficou tudo útil. Ficou tudo útil. A terra estava útil, o homem estava útil, tudo tinha um propósito em si. Agora eu vou explicar para vocês. Deus criou a terra tudo boa, não perfeita, mas boa. E aí tem um segredo. Por que Deus criou o homem de uma forma boa e não de uma forma perfeita? Porque Deus criou o mundo de uma forma boa, não de uma forma perfeita. Porque Ele já tinha criado um ser perfeito, e esse ser perfeito caiu. E quando algo perfeito cai, ele tende a ficar eternamente imperfeito. É o caso do querubim ungido, que era o querubim ungido chamado de Lúcifer. Ele era perfeito em seus caminhos, que foi criado perfeito, e ele caiu sendo perfeito, sendo imortal. Então ele está imortal e pecado, ou seja, ele caiu eternamente, porque ele não pode morrer, ele é o Espírito. Então olha só a grandeza do meu e do seu Pai, que é Deus. Ele falou assim: peraí, eu não vou criar o ser humano perfeito ainda, eu vou criar ele útil, para que ele se aperfeiçoe na agradável, na boa e na minha perfeita vontade. Para que ele se torne, ele entenda o que é isso. Porque se ele cair, sendo perfeito, vai cair a humanidade toda e não tem salvação, nem para o mundo. Então Deus criou a gente abaixo dos anjos, um pouco abaixo dos anjos, em questão de perfeição, para que a gente tenha a oportunidade de se tornar perfeitos em Cristo Jesus. Olha só como Deus é maravilhoso. Ele viu que o luzeiro tinha caído, ele falou: não vou fazer isso. Antes de Cristo, Deus viu que tudo era bom, mas depois de Cristo, Ele nos fez perfeitos em Cristo Jesus.
Mateus 5,48. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então o que está falando aqui? Viva a perfeita vontade. Às vezes a gente vive agradável, fala assim, não, 30% já está legal, já estou parado aqui. Não, tem mais. Deus tem mais para você, tem mais no seu ministério, tem mais na sua família, tem mais na sua empresa, tem mais na sua vida emocional, Ele tem mais de saúde para você. É isso que Ele está dizendo, eu tenho mais, eu tenho mais. Coloca para mim agora 1 Coríntios 13, 10. 1 Coríntios 13, 10. Diz assim: quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. O que quer dizer isso aqui? Que Deus fez bom, útil. Então Jesus está vindo. Jesus está vindo, e o que vai acontecer quando Jesus vir? Quando Jesus entrar na nossa galáxia? Eu vou falar bem cientificamente. O que vai acontecer? A igreja vai subir, e no piscar de olhos, nossos corpos serão transformados. Não é a gente que vai ser arrebatado no piscar de olhos, é o corpo que será transformado. E aí sim, o nosso corpo vai ser perfeito, porque hoje ele é útil, ele é bom. Ele é útil, tem como você fazer as coisas, só que ele ainda não é perfeito. Nós temos que procurar a perfeição no modo de andar para a nossa alma. Colossenses 1:28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, é de fé, fé, glória em glória. É um aperfeiçoamento. Então Deus falou assim, eu vou dar um tempo para o homem escolher, eu vou dar um tempo para o homem mudar de atitude, mudar de vida, aprender a entender que Jesus salvou ele. Eu vou dar um tempo, e esse tempo se chamou o tempo que nós vivemos, o tempo da mortalidade. Uma pessoa hoje vive em média 80 anos, vamos jogar alto. Então esse é o tempo que a pessoa tem para mudar. Esse é o tempo para a pessoa tem para mudar a mente, para que ela se torne uma mente perfeita em Cristo Jesus. Porque aonde a árvore cair no final, é aonde ela vai ficar. Aonde a árvore cair no final é onde ele vai ficar. Salmos 8:3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Então nós estamos hoje vivendo no nosso corpo corruptível ainda. Só que o Espírito Santo, Jesus, através do Espírito Santo, nos coroou de glória e de honra. Então o que você deve fazer? Lembra a mensagem que eu falei, que nós devemos estar em Cristo? Sair daqui com Cristo na frente? É isso. Quando você está em Cristo, você é o varão perfeito, a varoa perfeita. Quando você sai de Cristo, não sobra muita coisa, é corruptível. Então nós devemos cumprir o propósito que Deus nos tem na forma em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus, que façamos tudo através de Cristo Jesus. Eu vou trabalhar com Cristo Jesus, eu vou estudar com Cristo Jesus, eu vou orar com Cristo Jesus, tudo com Jesus. Devemos fazer tudo. Hebreus 2:5. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Mas alguém em certo lugar testemunhou, dizendo, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos teus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Mas vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos,
Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. O que está dizendo aqui? Que Jesus fez menor, para Ele se tornar maior e entregar para nós, nos tornarmos maior também, em Cristo Jesus, para sujeitar todas as coisas em Cristo Jesus. A pergunta que eu te faço: qual vontade você está vivendo? Agradável? Que é aceitável? A boa, que é útil? Ou você está na perfeita vontade de Deus? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês pensarem e levarem para casa essa pergunta. Qual vontade que eu estou vivendo? Eu estou onde Deus era para me estar? Eu estou fazendo o que Deus falou para me fazer? Porque muitas pessoas estão fazendo o que não é para Deus fazer, elas não estão conseguindo colher o que Deus tem para elas. Então, quando você não está no lugar que não era para você estar, o seu fruto é reduzido. Porque não é ali que você vai dar bom fruto, não é aquela terra que Deus tinha para você ser plantado. Porque a terra que Deus tem para você ser plantada é a terra que você vai colher 100 por 1. É a terra que você vai receber todos os nutrientes. É a terra que você vai receber tudo o que Deus tem para você. A plenitude de Deus. É a plenitude de Deus. Eclesiastes 11:3. Vemos, todavia, quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra, quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair, ficará. Aqui está dizendo sobre a eternidade. Enquanto a árvore está crescendo, o período nosso de 80 anos, vamos dizer, de vida, nós temos a decisão: eu vou com Deus ou eu vou sem Deus? E aí? E aí, ao final, essa árvore é cortada e ela cai. E ao lado que ela cair, ela ficará eternamente. Então é uma coisa muito séria. Marcos 8:24, eu vou comprovar isso para vocês, que nós somos como árvores. E diz assim, que a cura do cego: ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando, ou como árvores. Então Deus te olha como árvore, irmão. Ele olha assim, o Lucas esse mês deu 30% só. Então ele viveu o mês na aceitável. Eu queria que ele vivesse o 100%. Ele viveu na aceitável o mês inteiro. E aí quando você vive na aceitável, você tem 90 de débito. Meu Deus, você tem uma terra de 60% sobrando, demais. Então nós devemos viver 100% da vontade de Deus, porque no 100% que Ele te dá, Ele já coloca embutido o dízimo, Ele já te coloca embutido a parte que é para o reino. Agora, como que você vai ter parte para o reino se você está colhendo 30 e 60? Então você tem que viver a vontade perfeita de Deus. Agora, Pai, como é que eu vivo a sua vontade perfeita? Como é que eu ando na sua vontade perfeita? Como é que eu faço a sua vontade perfeita na minha casa, na minha mente, no meu ser? Aonde quer que eu vá, eu quero fazer a sua vontade limpa e perfeita. Você decide o quanto você vai colher. Você decide se vai viver a palavra de Deus na sua vida. A responsabilidade é nossa. Como eu disse na questão de preparar o ambiente, na mensagem de preparar o ambiente, eu falei, Deus te dá a promessa. Deus te dá a promessa a 100%. Eu quero que você viva a perfeita vontade. Só que preparar a terra é com você. É com a gente preparar a terra. Preparar o ambiente é conosco. Quando nós preparamos o ambiente, Deus faz frutificar 100 por 1. 100 por 1. A vontade de Deus para a nossa vida tem que ser a perfeita vontade, porque a perfeita vontade, ela nos livra de danos, ela nos livra de percas, ela nos livra de coisas ruins. O que o diabo quer? O diabo quer que você comece perdendo 30%, 60% e 100%. Ele é o contrário. Então ele vem para roubar, matar e destruir. Ele vem para roubar a sua colheita. Ele começa roubando 30%. Se você deixou,
ele vai roubar 60%. Se você deixou, ele vai roubar 100%. Aí a pessoa fica no estado de miséria, no estado ruim. Como é que você protege isso? Plantando da forma correta, cuidando dessa plantação, cuidando desse fruto. Quando eu falo assim, eu oro aqui no começo para que as aves não roubem, para que os espíritos malignos não roubem a palavra, é literalmente. Porque às vezes eu vou falar uma palavra aqui que pode mudar a sua forma de pensar, pode mudar a sua vida, e aí às vezes por uma distração você perdeu isso. Aí você perde essa plantação que você teria. Romanos 12:2 diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Como é que eu vivo a vontade perfeita? Eu tenho que deixar Deus me transformar através do Espírito Santo. Tenho que deixar Deus me transformar através do Espírito Santo. A terra, o mundo, ele tem um padrão. Então, irmão, seja fora do padrão do mundo. Prefira estar no padrão de Deus. Ah, mas o fulano, a ciclano vai falar mal de mim, irmão. A única coisa que importa é quando Jesus fala: vende, benditos do meu Pai, usufrua da alegria eterna. Só isso que importa. O resto que as pessoas falam não importa. Não importa. Só importa o que Jesus vai falar para você. O que Jesus vai falar para você. E para isso, como que nós fazemos isso? Nós temos que trazer a nossa mente cativa. Trazer nossa mente cativa. 2 Coríntios 10:5. Diz assim: destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui literalmente quer dizer isso que eu vou te falar agora. Se você esperar a boa vontade da sua mente ou da sua alma para ler a Bíblia, para ver uma mensagem, esquece. Tua alma não vai querer ver, porque a natureza dela é caída. Agora, por isso que você tem que trazer cativa. É por isso que quando você liga a televisão numa mensagem, você já começa a bocejar. Não sei se acontece só comigo, com alguns aí acontece comigo. Aí eu fico lá, você vai ver mensagem. Então, acontece cair distrações. Não, eu tenho que ver o celular. Não, irmão, você escolheu o tempo com Deus, priorize o tempo com Deus. Lembra que o propósito é levar Deus em primeiro, em tudo? Peraí, você tem 24 horas por dia, irmão. Deixa 1 horinha, deixa 5 minutos, 10 minutos. Comece treinando, trazendo cativa. Volta aqui, vai ler a palavra. É isso que é para falar. Mudança de mente traz mudança de atitudes. Mudança de atitudes traz uma colheita completa. Mudança de mente traz mudança de atitude. Mudança de atitude traz uma colheita completa na sua vida. É isso que quer dizer. Efésios 4:28 diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como toda a maldade. Então o que está dizendo é que você tem que parar de fazer aquilo que você fazia nos padrões do mundo. Não podemos trazer o padrão do mundo para dentro da igreja. É essa a questão. Nós não podemos trazer o mundo para a igreja. Nós temos que fazer as pessoas virem para a igreja sem o mundo. É isso. Nós não temos que começar a fazer coisas aqui, fazer circo aqui para atrair as pessoas, não. Elas que vão vir. Elas que vão vir até nós, pela mudança, porque quem é luz é a igreja. A igreja é luz.
Então, quando você transforma a sua mente, você para de roubar quem roubava, você para de xingar quem xingava e começa a ter mais uma renovação, que é a metanoia. Você começa renovando a sua mente, você vai colhendo esse fruto, porque às vezes o que está te impedindo é os bloquinhos dos padrões do mundo que ainda estão na sua mente. Então, quando você vai crescer a mais de 30%, eu vou para 31%, aí você bate, pum! Ixi, tem um palavrão em cima de você. Pum, tem um roubo ainda em cima de você. Então o que tem que fazer? Tem que quebrar isso através do Espírito Santo. Tem que mudar essa mente. Quebrando isso, você vai conseguir viver a 60. Tá top, tá muito bom. Só que o que Deus tem para você é 100, que é a perfeita vontade. Mateus 3:1. Eu vou explicar um pouco para vocês agora de arrependimento versus remorso. Isso tudo vai incluir no que eu falei da vontade de Deus. Mateus 3:1. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama do deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Então, Deus não escreve por linhas tortas, tá? Retas, certinho. Tira esse negócio da cabeça. Vamos. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Por que ele falou isso para os fariseus? Porque os fariseus falavam dos outros, sendo que eles mesmos não faziam o que eles estavam falando. Então eles eram hipócritas. Eles falavam assim: não roube, mas por trás ele roubava. Era isso. E João sabia disso. E é onde ele falou: e agora, deem frutos dignos de arrependimento. Então o arrependimento, ele dá fruto. Você vai aprender a identificar isso agora, uma pessoa arrependida e uma pessoa com remorso. O arrependimento, ele dá fruto, o remorso não. Remorso é só uma tristeza momentânea. Quem se arrependeu? Pedro. Quem teve remorso? Judas. Pedro teve remorso, Pedro se arrependeu e ele foi até Jesus. Ele voltou, ele estava querendo Jesus. Eu fiz coisa errada, eu não devia ter negado Jesus. E aí Jesus chegou nele e falou: então sabe o que você faz, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Falou 3 vezes para Pedro. Agora Judas não. Judas teve remorso, falou: ih, rapaz, vai dar ruim para mim, vou sair. Ele não se arrependeu. Ele não deu fruto. Tanto é que Pedro é considerado o primeiro papa de tanta igreja que ele abriu. Então ele deu frutos dignos de arrependimento. E ele morreu por Cristo depois. Então, arrependimento dá frutos, remorso não. Então, como aprendemos isso? Como identificamos isso para juntar na vontade de Deus? Nós temos que fazer a vontade de Deus, arrependendo dos padrões do mundo que nós tínhamos. Tipo: pai, eu me arrependo de ter roubado, eu arrependo de ter feito isso, de ter feito aquilo, me limpando na palavra do Senhor, que você é justo agora, perfeito em Cristo Jesus. Esquece isso, em Cristo você é perfeito. Em Cristo, quando você está em Cristo, você está sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo. E aí você vai viver a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Perfeita vontade de Deus, 30, 60, 100 por 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Tem muitos simbolismos na Bíblia. Então você tem que entender se eu estou fazendo a vontade ou se eu estou fazendo a obra. Qual que eu estou fazendo? Qual que vai me render frutos pela eternidade?
Qual que vai falar assim, com que Jesus fale para mim, venha bendito de meu Pai, siga para a alegria eterna? É a vontade, é a vontade. Então, ore hoje e fale, Senhor, qual que é a sua vontade para a minha vida? Qual que é a sua vontade para a minha empresa? Às vezes Deus vai falar assim, a minha vontade para você é que você se afaste, que eu cuido. É que você me inclua nas suas negociações. É que você me inclua na sua vida familiar. É que você me inclua nos seus relacionamentos. É que você me inclua nas suas vendas. Deus quer participar. Deus quer participar da sua vida. Não é à toa que em Gênesis ele vinha todo dia visitar o homem, 6 horas da tarde, na viração do dia. O próprio Deus vinha. O próprio Deus vinha. Imagina Deus vindo falando assim, e aí, como é que tá, Lucas? Como é que foi seu dia de trabalho? Como é que foi? Você almoçou o quê? Você fez o quê? É isso. E aí, Adão, como é que foi? Você já terminou de dar nome para os animais? Você carpiu ali o jardim? Ah, fez tudo? Beleza, então vamos fazer um culto agora. Meu Deus. Então por isso nós temos que vir à vontade. Quando você vive a vontade de Deus, irmão, você vive o sobrenatural. Para quem fez o curso ontem, você vive na 4ª dimensão. Você só pode andar na 4ª dimensão quando você está andando na vontade de Deus, porque Ele é o Senhor da 4ª dimensão. Ele que manda na 4ª dimensão. E aí quando você está andando com quem manda na 4ª dimensão, é só você falar assim, Pai, Ele, pronto, está aqui. Você pode trazer a existência. Pai, está aqui. Você governa junto com Deus. E aí Deus vai falar assim para você, que nem falou para Abraão, eu estou pensando em fazer um negócio aqui em Umuarama, mas eu vou falar com o Lucas primeiro. Lucas, então eu quero fazer um negócio em Umuarama aí, o que você acha? Você vira amigo de Deus. Você vira íntimo de Deus. Eu já expliquei, filho perto e filho longe. O filho perto é o que mais usufrui. O filho perto é que tem amizade com o pai. O filho longe não, ele não tem comunhão com o pai. Então ele não tem direito de governo. Agora o filho que está perto, vivendo a vontade do pai, ele governa junto com o pai. Eu gosto muito de um versículo que eu não coloquei aqui, está em Gênesis também, que é Enoque, que fala assim, a genealogia, está falando de genealogia, e Enoque viveu 300 anos e deu filho e filha, e isso, e Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Uau! Eu fico, uau! Sabe por quê? Porque imagina, Deus tá na 4ª dimensão, Enoque está vivendo na 3ª, ele fala, cara, Enoque é tão legal, Enoque, vem para cá. É isso que Deus fez. Enoque, vem para cá, não, cara, esse mundo não te merece não, vem para cá, vem aqui comigo. Vem governar comigo aqui, vem andar comigo, vem ver como é que é as coisas. Teve 2 caras que foi assim, Enoque e Elias. Elias foi outro. Por que Elias foi outro? Porque ele fazia a vontade de Deus. Elias fazia tanta vontade de Deus que ele não estava nem aí para a sua vida. Elias chegou na frente do rei Acabe e falou assim, cara, você está fazendo tudo errado. E Jezabel do lado, bravo. Falou, você está fazendo tudo errado. Está tudo errado isso aí. Imagina você chegar para o governante de um país poderoso, que o cara pode te matar em qualquer hora, e falar assim, está tudo errado. Você está fazendo tudo errado, Deus não aprova nada, não vai dar nada certo que você vai fazer. Tchau. Estou indo. Elias fazia isso. Estava nem aí. Aonde nada mais importa é a vontade de Deus, a não ser a vontade de Deus. Quando o mundo, os padrões do mundo parar de importar para você, você chegou lá. Você chegou lá. Você é um Elias, você vai ser um Elias, um Enoque. Você vai estar com Deus. E aonde você está vendo a 3ª dimensão. Passando aqui um melzinho para vocês que não fizeram o curso. Você está vendo a 3ª dimensão. E quando você vê a 3ª dimensão da 4ª, você cria o que você precisa. Tanto é que Elias não passou fome, Elias não passou sede em um período de seca de 3 anos e meio. Como é que você explica isso? Eu explico. Ele era amigo de quem estava na 4ª dimensão. E aí quando ele tinha fome, Deus mandava os corvos trazer pão e carne para ele. Quando ele tinha sede, Deus já tinha preparado um riacho para ele. Aquele riacho não secou por um bom tempo.
Meu Deus. Então, quando você está na quarta dimensão, através da vontade de Deus, aonde você vai, tem provisão. Aonde você vai, tem cliente. Aonde você vai, tem cura. Aonde você vai, tem abundância. Aonde você vai, tem mudança. Uma coisa que eu peguei do pastor Pio, o pastor Pio falou assim: o lugar que você passa nunca pode ficar igual de quando você chegou, ele sempre tem que ficar melhor. Com isso eu falei, pum, virou uma chave na minha cabeça, eu falei, uau. Então onde eu for, no mínimo, se não for uma folha, eu vou deixar diferente. Por bom sentido. Eu vou deixar diferente. Você tem que mostrar a mudança. Aonde você passar, veja como Deus passando junto com você. Porque você está na plena vontade dEle. Você está na plena vontade dEle. Lembrando que temos que trazer a mente cativa para a vontade de Deus. A mente não quer fazer a vontade de Deus. Temos que trazer ela, educar a mente, para que ela fique firme nos pensamentos do Senhor. E você consegue trazer as coisas do vai ser, do há de vir, para o que é agora. Então, você tem o poder criador dentro de você. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui dentro, através do Espírito. Isso é muito, muito interessante, porque boa, perfeita, agradável, 30, 60, 100, átrio, santo e santos dos santos. É você que decide. No átrio você está no pátio da casa. No santo você está na sala da casa. Agora, no santo do santo, você está no quarto com o Pai. Você está no tete a tete, na sala de reunião, onde você fecha teu quartinho e a presença de Deus vem. Então você tem que ter um tempo com Deus. Porque eu falo para os pastores, todo mundo fala, você tem que ter um tempo com Deus, você tem que ter um tempo com Deus. Cara, você vai ter um tempo com o Criador. Você está discutindo negócio, você está discutindo criação. Quem fez o curso está entendendo. Você vai discutir o que você vai criar com Deus. Tanto é que a Bíblia fala assim, entra no teu quarto, fecha a sua porta e o Deus que te vê, o que Deus está vendo? Os teus projetos. O que Deus está vendo? O que você está criando. Não é o Deus que te ouve, é o Deus que te vê. Em secreto te recompensará. Ele está vendo o que meu filho está criando hoje. Está lá, está dentro de você. Eu estou criando bênçãos. Estou criando uma casa, estou criando um carro, estou criando dinheiro para ajudar as pessoas, estou criando isso, estou criando aquilo. Uau! Estou junto com ele. Assino embaixo essa criação. Eu, como grande arquiteto, engenheiro, Deus falando, eu assino embaixo esse projeto. Agora ele entra lá na sua casa para te ver na viração do dia. Aí está lá angústia, criando angústia, miséria, tristeza, lá embaixo. Ele fala, não vou criar isso não. Só que eu ainda vou te dar 30% de graça e misericórdia. Eu ainda vou te dar 60% de graça e misericórdia para você conseguir subir até o 100% que eu tenho para você. Esse é o que da questão. Quando você começa a fazer vontade de Deus, você começa a criar com Deus. Começa a andar com Deus. Deus anda por caminhos perfeitos e Ele faz isso. Deus quer estar com você, junto com você, governando. Junto com você. Então, você já deve ter recebido uma palavra de Deus. Volte nessa palavra, nesse propósito, que você vai receber isso, que você vai receber aquilo, que você seria uma grande pessoa. Lembre disso e fale assim, o que eu preciso mudar? Qual padrão eu preciso tirar? Para que eu receba a completude de Deus na minha vida, na minha empresa, na minha família, na minha saúde. Na saúde também. Então o que eu preciso fazer para chegar nesse nível de 100%, de perfeita vontade de Deus? Eu preciso começar a me exercitar mais, para mim viver o 100% de Deus no meu físico. Então faça isso, no mínimo 10 minutinhos, 5 minutinhos. Eu preciso estudar um pouquinho mais contabilidade, então estude. Eu preciso fazer isso, arando a terra, o fruto vem. Arando a terra. Estamos falando de criação. Você tem a essência do seu Pai. Você é imagem e semelhança de Deus. Então quer dizer que você pode criar através de Cristo Jesus. Ande na vontade de Deus. Crie o que precisar para a vontade de Deus ser feita. Se a vontade de Deus na sua vida, você precisa ter um helicóptero, crie o helicóptero, você já está assinado embaixo.
se a vontade de Deus para a sua vida, você precisa ser um bilionário, já tem assino embaixo. Prepare o terreno. Prepare o terreno. Eu falei uma coisa para o irmão que me perguntou depois do curso ontem. Falou, como é que eu oro e tal? Eu falei assim, ore o que Deus já disse. Ele vai concordar, Deus sempre vai concordar com a sua palavra. Ore o que Ele quer, já está certo. Por isso que a palavra diz assim, de Deus você já tem o sim. Falta o amém. Seu. O amém é o quê? O amém é você arar a terra, o amém é você mudar a mente para viver esse sim que Deus já te deu. Então Deus fala assim, aí você pede para Deus, Pai, eu quero isso, porque eu quero ajudar pessoas à igreja, eu quero viver uma vida mais confortável. Deus, sim, estou de acordo, está na minha palavra isso, que você vai ser abundante, que a sua casa vai servir ao Senhor, está tudo na palavra, sim. Aí Ele fala assim, e agora? Cadê seu amém? Entregue seu amém, porque o sim você já tem. Jogue a sua semente sobre as águas. E para encerrar, eu vou falar sobre isso, e depois está encerrado. Amém? Se quiser o Ministério da Música entrar já. Jogue sua semente sobre as águas. Joga seu pão sobre as águas. Eclesiastes 11. Eclesiastes 11. A palavra diz assim, atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. O que quer dizer isso? Atire o seu pão sobre as águas. Na região de Jerusalém é tudo desértico. Então se você jogasse a semente não ia brotar, ela ia secar ou morrer, porque ela não ia penetrar na terra dura. Então o que está falando aqui? Era um costume naquela época, quando chovia, todo mundo entrava em um grande dilema, porque eles tinham grãos de trigo, que ele fazia bolo, que ele fazia pão, por isso que fala jogue os pão, só que é a semente. Então quando chovia, eu imagino as famílias assim, será que eu jogo a semente na água, na terra molhada, para germinar mais, ou não, eu faço um pão e como? Será que eu jogo? E esse é o dilema desse versículo, e está falando assim, jogue, atire, confie. Então jogue seu pão sobre as águas, ou seja, jogue a semente quando vier a chuva, que eu darei o crescimento. O crescimento é com Deus, o crescimento é com Jesus. E aí, atire seu pão sobre as águas, você tem 100% da semente que Deus te deu. Aí onde eu falo, você vai ter o que colher, a responsabilidade é sua, que você escolhe ou jogar 30 ou jogar 60. Só que bem-aventurados os que confiam no Senhor e jogam 100. Esses são como os montes de Sião que não se abalam e vão colher o fruto 100 vezes mais. Irmão, decida de uma vez por todas, você que está me ouvindo também, a confiar plenamente em Deus, a pregar todas as suas sementes e colocar unicamente em Jesus. Não separe as sementes. Não coloque uma semente na sua habilidade, não coloque uma semente no mercado brasileiro, não coloque uma semente na política, não. Pega tudo e joga em Jesus. Joga em Jesus, que a colheita é garantida. Amém? Então, concluindo, é você que decide quanto que você vai viver da vontade. É você que decide qual das vontades que você vai viver. É você que decide arar a terra ou não. É você que decide mudar a mente ou não. Mas fique tranquilo, o Espírito Santo do Senhor, o Consolador, está em você para te ajudar nesse processo. Ele te ajuda de fé em fé, de glória em glória, para você alcançar a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Então conte com a ajuda do Espírito Santo em tudo, irmão, em tudo é tudo. Peça para Ele te ajudar e você vai viver a plenitude de Deus na sua vida. Amém? Se coloque de pé. Quando você ora o que Deus quer, já é uma oração respondida, já é uma oração com frutos. Você só está pegando na árvore, porque você já está orando o que Ele quer. Ele quer paz, então eu declaro paz na minha empresa. Deus falou vida, então eu quero vida na minha empresa. Jesus falou abundância, então eu quero abundância na minha casa. Declaro, traga existência. Traga existência.
você solta a semente, você não fica olhando se ela está crescendo, você não fica olhando, você só confia que ela entrou na terra. Você não precisa ficar, Pai, isso de novo, fala, Pai, obrigado pela colheita, Pai, obrigado pela colheita, Pai, obrigado pela colheita. É isso, Pai, obrigado pela colheita na minha empresa, obrigado pela colheita na minha casa, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado pela colheita em tudo, na minha saúde, porque eu joguei a semente e ela germinará. Pai, muito obrigado pela vida de cada irmão e irmã que está aqui, Senhor. Obrigado pela vida deles, que essa palavra germine 100 por 1 no coração de cada um e na mente deles, Pai. Eu declaro mais da graça, mais do favor do Senhor na vida de cada um aqui, Pai. Que o Seu Santo Espírito venha ajudar cada um a crescer em graça em sabedoria, dia após dia, para que eles possam usufruir e comprovar da Sua perfeita vontade para as suas vidas. Pai, muitos aqui vão se impressionar porque já achavam que tinha chegado, só que não chegaram, Pai. E eles vão chegar no 100%, porque Deus tem infinitamente mais do que você pensa ou imagina. Deus faz infinitamente mais na vida de cada um que está aqui hoje. Eu declaro a paz do Senhor na vida de cada um, em nome de Jesus. E repitam comigo essa oração. Diz assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, cresceu como homem, teve seu ministério, morreu numa cruz por nós, foi ao inferno e ressuscitou para nos fazer reinar. E esse Jesus, homem, está sentado à destra de Deus Pai. E a esse Jesus eu entrego a minha vida hoje e para sempre. Amém. Pai, cubra cada um aqui com o sangue de Cristo Jesus. Leve eles em segurança para suas casas, Senhor. E proteja eles, a família deles, os negócios deles, Pai, porque eles vão andar na vontade do Senhor a partir de hoje, Pai. Amém, amém, amém. Continuem abençoados.